Eu soube que o sal afasta o mal, mas nem todos os sais são bons, e o mais difícil foi ter aprendido isso da pior forma. Naquele dia, descobri que a maldade vem de onde menos esperamos. Nunca fui do tipo que acredita nessas coisas: macumba, saravá, bruxaria, amarrações, limpezas espirituais. Sempre achei que eram histórias para assustar ou tirar dinheiro das pessoas. Mas há coisas que não consigo explicar com lógica. Existem noites que não se esquecem. Meu nome é Antônio. Dias antes de tudo começar, minha mãe havia falecido. Fiquei sozinho, pois nunca conheci meu pai e também não tive irmãos. Aqueles dias foram difíceis, pois o terreno onde minha mãe e eu morávamos nunca esteve no nome dela. Minha tia Ângela o reivindicou. Eu estava muito abalado com a morte da minha mãe e, para falar a verdade, ignorei o assunto. Não queria pensar em mais um problema no meio da minha dor. Pensava: se ela quer brigar pelo terreno, pode ficar com ele. Minha distração naqueles dias foi o meu trabalho. Lembro que tudo começou com uma cliente estranha. Trabalho em uma vendinha de bairro, daquelas que vendem de tudo, de sabão a remédios caseiros. Um dia, entrou uma senhora vestida de preto e colocou sobre o balcão um pequeno saco de sal grosso. Ela me olhou e disse: "Vou te vender este sal porque ele é especial. Não o venda para qualquer um, e nunca o use sem saber o que está fazendo." Pensei: essa mulher está louca. No fim, contei ao dono da loja e ele acabou comprando. O sal era muito barato e, no fundo, acho que meu chefe só quis ajudar a mulher. Deixei o saco de sal na prateleira junto com os pacotes de pimenta e temperos. Para mim, era apenas mais uma pessoa supersticiosa. Lembro que, ao colocar o saco na prateleira, percebi que ele tinha um pequeno rasgo e um pouco de sal caiu no chão. Alguns grãos se prenderam nos meus sapatos. Eu ia limpar depois, mas acabei esquecendo e eles ficaram lá. Naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Uma vizinha apareceu na loja com um pedido urgente. Era Dona Matilde, uma senhora famosa por saber dessas coisas. Ela disse que precisava de sal para um trabalhinho e que tinha que ser o melhor que eu tivesse. Sem pensar muito, dei a ela o sal que a mulher de preto havia deixado. Não perguntei nada, apenas entreguei. Pouco depois, fechei a loja e fui para casa. Mas, assim que entrei, senti que algo estava errado. Meu cachorro, que sempre me recebia abanando o rabo, estava encolhido em um canto, rosnando para a porta. Foi então que me lembrei do sal nos meus sapatos. O estranho era que, no caminho de volta, eu nem o senti e já nem me lembrava dele. E foi naquela noite que quase não consegui dormir. A princípio, pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas algo estava errado. Meu cachorro continuava inquieto, rosnando baixinho. Por mais que o chamasse, ele não quis subir na cama. Ficou no canto com o focinho apontado para a porta. Tentei ignorar. Deitei e fechei os olhos, mas logo fui despertado por sons estranhos que nunca tinha ouvido antes. Ainda assim, consegui voltar a dormir. Em algum momento da madrugada, um barulho no telhado me acordou. Parecia que alguém estava andando sobre as telhas, devagar, arrastando os pés. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. Lá fora não se ouvia nada. Nem latidos de cachorros, nem o barulho ocasional de pessoas passando tarde da noite. Então, de repente, levei um susto ao ouvir um golpe seco na porta. Meu cachorro latiu, mas, em seguida, ficou em silêncio, como se alguém tivesse agarrado seu pescoço. Não me levantei. Não saí. Fiquei ali, de olhos arregalados, tentando encontrar uma explicação lógica, tentando me convencer de que era só o vento ou algum animal. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. Naquele mesmo momento, um cheiro azedo tomou conta do ar. Não consegui reconhecer o que era. E então, ouvi sussurros. Era como se alguém estivesse rezando, falando baixinho.
e o som parecia vir de todos os lados. A verdade é que não me considero uma pessoa corajosa. Me cobri com o cobertor, como se isso pudesse me proteger. Fechei os olhos e rezei em silêncio. Não sei em que momento acabei pegando no sono. Quando acordei, já era dia. A primeira coisa que fiz foi verificar a porta. Não havia nada estranho, sem marcas, sem sinais de que alguém tivesse estado ali. Meu cachorro continuava no canto, mas agora tremia, com o olhar perdido. Fui até a cozinha e, ao chegar lá, notei algo que me fez soltar o copo de água que tinha acabado de pegar. Havia um rastro de sal desde a porta até a minha cama. Eu não tinha colocado aquilo ali. Não era muito, mas o rastro era bem visível. Começava na porta, avançava em linha reta e terminava exatamente ao lado da minha cama, como se alguém tivesse caminhado pela casa, deixando aqueles pequenos grãos para trás. Meu cachorro não se aproximava de mim. O chamei várias vezes, mas ele apenas me olhava, tremendo, com as orelhas abaixadas. Respirei fundo e tentei me acalmar. Seguramente o sal havia caído por acidente. Talvez na noite anterior, quando cheguei do trabalho, e talvez eu tivesse derramado um pouco sem perceber. Queria me convencer disso para não deixar o medo tomar conta de mim. Tomei banho e me preparei para sair para a loja. Não queria ficar mais tempo dentro de casa. Antes de sair, calcei os sapatos e senti algo estranho. Uma sensação áspera, um leve estalo sob os pés. Tirei os sapatos imediatamente e dentro deles havia mais sal. Arrepiei-me e algo dentro da minha cabeça dizia que eu precisava limpá-los. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que se removesse aquele sal, algo pior aconteceria. Respirei fundo, coloquei os sapatos de volta e senti o leve incômodo dos grãos contra meus pés. Era desconfortável, mas suportável. Saí para a rua tentando agir com normalidade. O sol mal despontava entre os telhados do bairro e o ar cheirava a café e pão fresco. Tudo parecia tranquilo, mas conforme caminhava em direção à loja, comecei a notar algo estranho. As pessoas com quem cruzava me olhavam de um jeito diferente. Não era um olhar comum daqueles entre vizinhos. Era algo mais. Alguns desviavam o olhar rapidamente, outros franziram a testa e se afastavam como se estivessem me evitando. Foi então que ouvi a voz de Dona Matilde, a vizinha que fazia trabalhos espirituais, a mesma que tinha comprado o sal na loja naquela noite. "Te viram", disse ela. Me virei imediatamente e lá estava ela, parada com os braços cruzados sobre o avental. "O que disse Dona Matilde?" Ela me olhou séria e repetiu: "Já te viram e agora te seguem." Não soube o que responder. Minha mente tentava buscar uma explicação lógica, qualquer coisa que não fosse o que eu estava temendo. Mas antes que eu pudesse dizer algo, ela apontou para os meus pés. "O sal. Esse sal é ruim. A que você me vendeu." Engoli em seco. "Mas por quê?" perguntei. Dona Matilde se aproximou, me olhando com pena, e disse: "Porque querem te fazer mal." Ela não disse mais nada, apenas se virou e entrou em casa, deixando a porta entreaberta. Continuei andando, sem olhar para trás, mas agora sentia os grãos dentro dos meus sapatos a cada passo. Queria tirá-los, mas, ao mesmo tempo, não conseguia. Juro que minha mente parecia agir sozinha. Cheguei à loja e comecei a trabalhar como qualquer outro dia. Os clientes iam e vinham, mas havia algo neles que tinha mudado. Alguns evitavam me encarar, outros me olhavam de canto de olho. Ao meio-dia, quando fui até o depósito buscar um saco de açúcar, senti algo. Um peso na nuca, como se alguém estivesse me observando. O depósito era pequeno, com uma única entrada. A luz fraca da lâmpada mal iluminava as prateleiras cheias de produtos. Procurei um saco de açúcar, tentando ignorar aquela sensação. Mas então, pela primeira vez, vi a sombra. Ela se moveu entre os estantes, e não era a minha. De novo, aquele cheiro da noite anterior apareceu. Caminhei devagar. Meu corpo estava tenso.
Sentia que não estava sozinho ali dentro. Então, um som de respiração se fez ouvir. Era entrecortado e vinha do canto mais escuro do depósito. Algo estava escondido na escuridão. Não podia vê-lo, mas sentia sua presença. Fechei os olhos por um momento. Minha pele se arrepiou. Dei um passo para trás e o sal nos meus sapatos rangeu. Não corri, não gritei. Apenas recuei lentamente até alcançar a porta do depósito e a fechei com força. Voltei ao balcão como se nada tivesse acontecido. Atendi o restante do dia com a calma que pude, mas algo ainda estava lá. Algo ainda estava atrás da porta, esperando. Não sei como explicar, mas eu sentia. Não quis dizer nada a ninguém para que não pensassem que eu estava louco. Quando a noite chegou e a loja fechou, caminhei para casa prendendo a respiração. No vilarejo, as luzes tremulavam nos postes e as casas pareciam mais silenciosas do que o normal. Mas a sensação de que alguém me observava não passava. Cheguei em casa, coloquei a chave na fechadura e entrei. Não acendi a luz imediatamente, mas algo me chamou a atenção de imediato. Meu cachorro não estava lá. As janelas estavam fechadas. A porta não mostrava sinais de ter sido forçada, e ainda assim, a casa parecia vazia. Sobre a mesa havia um pequeno saco com sal, e eu não me lembrava de tê-lo colocado ali. Tranquei a porta e caminhei até a cozinha. Não acendi as luzes. Não queria ver se algo se refletia no vidro das janelas. O ar ficou pesado. Lá fora, o vento parou. Eu fiquei imóvel e ouvi passos, como se alguém estivesse perto de mim. Caminhei devagar até meu quarto, fechei a porta e me sentei na cama, com as costas coladas à parede. Os minutos passaram lentamente, então ouvi uma respiração do outro lado da porta. Lenta, pausada, como se esperasse. A maçaneta se moveu levemente, como se uma mão invisível a tocasse. A verdade é que eu estava apavorado. Queria fugir, mas não tinha para onde ir. Então, comecei a rezar. Foi quando senti o sal dentro dos meus sapatos. Lembrei das palavras de Dona Matilde. O sal é ruim. E rapidamente o tirei. Foi só então que pude rezar direito. Eu sabia que precisava me livrar daquilo. Fiz isso e me encostei novamente na parede. A respiração do outro lado da porta continuava. Não tentou abrir. Não forçou a fechadura. Apenas esperava, como se soubesse que, mais cedo ou mais tarde, eu teria que sair. Naquela noite, não dormi. A respiração do outro lado da porta permaneceu por horas, lenta e paciente. Nunca se afastou completamente. De tempos em tempos, a maçaneta se movia, como se aquela coisa estivesse testando o meu medo. Quando os primeiros raios de sol atravessaram a janela, eu estava exausto. Mas, de alguma forma, não me sentia cansado. Esperei um pouco antes de sair. No fim, quando tive coragem de abrir a porta, não havia nada do outro lado. Mas, no chão, havia poeira, uma camada fina, e nela, pegadas longas e tortas, circulando ao redor de onde estava o pequeno saco de sal. Como se algo tivesse caminhado ali repetidamente, inquieto, impaciente. Ao ver aquilo, meu estômago revirou, minha pele estava gelada e fui direto para a porta. Abri com rapidez, esperando ver as ruas como em qualquer outro dia, mas algo lá fora estava errado. O bairro estava silencioso, demais. As portas fechadas, as janelas cobertas. Não havia crianças correndo, nem senhoras varrendo a calçada. Os cachorros que sempre rondavam também não estavam lá. Era como se o bairro inteiro estivesse vazio. E então eu a vi parada sob a sombra de uma árvore. Lá estava Dona Matilde esperando. Seu olhar encontrou o meu. Ela não fez nenhum sinal, apenas se virou e começou a caminhar para sua casa, devagar, como se soubesse que eu a seguiria. E sim, eu a segui sem pensar. Não havia mais ninguém na rua, apenas o som dos meus passos e o som distante do vento movendo os galhos secos. Ao chegar à casa dela, a porta já estava aberta. Ela não me olhou,
Apenas entrou e esperou que eu fizesse o mesmo. Lá dentro havia cheiro de ervas e cera, velas acesas em todos os cantos. Sobre a mesa de madeira, um círculo de sal perfeitamente traçado com uma vela no centro. Ela, sem rodeios, me disse: "Já te viram." Servindo-se de um gole de café, continuou: "Não tire seus sapatos." Sem me olhar, apontou para meus pés. "Se fizer isso, essa noite eles vão te levar." Suas palavras me encheram de medo. O que antes diziam ser contos havia se tornado realidade. "O que são?" perguntei. "Alguém que quer que você vá com sua mãe, ou que saia da sua casa. Querem você morto." Pensei rapidamente na minha tia Ângela e perguntei a Dona Matilde: "Como posso impedir isso?" Dona Matilde se levantou lentamente, foi até a despensa e pegou um pequeno saco de sal. Colocou-o sobre a mesa e empurrou-o em minha direção. Isto sim é sal de verdade, sal marinho, não aquele que vendem na loja." Assim que toquei o saco, senti seu calor e soube. "Quando te vi ontem, soube que o sal era para você. Este que vou te dar é bom, está purificado. Coloque nos seus sapatos e em sua casa. Com ele, você deve traçar uma linha na porta e nas janelas antes do anoitecer. Se fizer direito, eles não poderão entrar." Ela continuou: "Existem sais bons e sais ruins. Você levou algo para sua casa. Isso te visita todas as noites. Por consideração à sua mãe, estou fazendo isso de graça para você. Vi como as sombras caíram sobre sua casa. Foi um trabalho muito bem feito. Quem fez isso foi uma das boas. Com este sal, nada te acontecerá. E não se esqueça, ao sair, ponha um pouco nos sapatos. Não precisa de muito, só um pouquinho é suficiente." Senti-me muito grato e agradeci. Ao chegar à loja, sem que meu chefe percebesse, joguei fora o sal daquele saco. Assim que saí, corri para casa com o saco de sal nas mãos, sentindo que algo me vigiava das esquinas das ruas vazias. Pedi permissão para sair mais cedo e o sol já estava se pondo. Entrei, peguei o sal que tinha da loja e joguei fora. Tranquei a porta, ajoelhei-me na entrada e espalhei o sal especial pelo chão. Depois, fiz o mesmo nas janelas, certificando-me de que não houvesse falhas ou interrupções na linha de sal. Não tirei os sapatos para me sentir mais protegido. A luz do lado de fora piscava. Espiei pela janela e vi sombras se movendo lá fora. Eram muitas, demais, todos parados, olhando para a casa. Rezei com toda a minha fé e pedi ajuda a Deus e à minha falecida mãe, para que me dessem coragem de não sentir medo. Aquelas sombras eram assustadoras. Elas sussurravam, pareciam estar com raiva. Mas o incrível era que, dentro da casa, tudo estava sereno. O ar estava leve. Minutos depois, aquelas sombras de forma humana desapareceram. E, embora não tenha dormido muito bem naquela noite, senti paz ao meu redor. Na manhã seguinte, antes de sair para a loja, bem cedo, bateram à porta. Era minha tia gritando do lado de fora: "Abra, Antônio, abra rápido!" Abri imediatamente e assim que me viu, ela disse: "Quero que desocupe esta casa. Esse terreno eu dei à sua mãe quando ela engravidou. Nunca cobrei nada, mas como ela não está mais aqui, quero de volta." Respirei fundo, sabendo que talvez ela tivesse razão. Convidei-a para entrar, com a intenção de conversar e ver se podíamos chegar a um acordo. Mas o impensável aconteceu. Assim que ela entrou e colocou um pé dentro da casa, soltou um grito: "Meus pés! Meus pés!" Olhei para os pés dela. Ela usava sandálias e vi várias bolhas se formando. Pareciam queimaduras, que logo começaram a se espalhar por todo o corpo. Tentei ajudá-la, mas ela saiu correndo da casa, xingando e gritando todas as palavras ruins que conhecia. Lá fora, vi Dona Matilde com um sorriso no rosto. Ela apenas se virou e entrou em casa. Desde aquele dia, minha tia nunca mais colocou os pés naquela casa, e até hoje não nos falamos. Aos poucos, fui reformando a casa. Depois me casei,
e hoje vivo feliz com minha esposa e 2 filhos. Isso sim, todos os dias coloco um pouquinho de sal nos sapatos, assim como dizia Dona Matilde, que descanse em paz.